E aí, se só de ouvir falar em física quântica já vem na cabeça aquela imagem de algo de outro mundo, sabe? Coisa de gênio de jaleco branco, pode relaxar. A verdade é que essa ciência já está por aí, moldando o nosso presente e, olha, vai definir completamente o nosso futuro. Nesta nossa conversa, a gente vai desvendar tudo isso de um jeito que vai fazer todo sentido. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como a física quântica vai mudar o mundo? E a resposta, o mais legal, é que ela não está só em teorias super distantes. Ela já está em tecnologias que estão começando a aparecer no nosso dia a dia. Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar numas regras bem estranhas, mas fascinantes do universo. É aqui que a ficção científica começa a virar realidade. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico. O mundo que a gente vê, com carros, prédios, pessoas, ele segue um conjunto de regras que a gente conhece bem. Mas o mundo lá no fundo, o mundo dos átomos, das partículas, esse joga um jogo completamente diferente. E aqui está um dos conceitos mais malucos e mais importantes da quântica. É a tal da dualidade onda-partícula. Pensa numa bola de sinuca. Ele é uma partícula, certo? Ocupa um lugar específico. Agora pensa numa onda no mar. Ela se espalha, não está num lugar só. A grande sacada da quântica é que um elétron, por exemplo, consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei, parece não fazer sentido, mas é a lei que comanda o universo microscópico. E o mais curioso é que essa ideia, que soa tão futurista, na verdade não é nada nova, já tem quase um século. Foi lá em 1924 que um físico chamado Louis de Broglie botou isso no papel. E para celebrar esse marco, a Unesco declarou 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. É o reconhecimento de uma jornada incrível que começou como uma teoria e hoje está na ponta da inovação mundial. Tá, então, de onde vem todo esse poder da computação quântica? O pulo do gato está aqui, ó, na diferença entre o bit clássico e o qubit. O computador que a gente usa hoje funciona com bits. É tipo um interruptor de luz, ou está ligado, que é o número 1, ou está desligado, que é o 0. Simples assim. Já o qubit, por causa daquela estranheza quântica, é como uma moeda girando no ar. Antes de cair, ela é cara e coroa, ao mesmo tempo. E essa moeda girando é o que muda o jogo todo, porque ela permite que um computador quântico explore milhões de possibilidades de uma vez só, tudo em paralelo. É um salto de capacidade que não é só um pouquinho maior, não, é exponencialmente mais poderoso. Certo. Agora que a gente já tem esses conceitos na cabeça, vamos para a parte mais empolgante. Ver como essa ciência que parece tão abstrata se transforma em tecnologias reais, que já estão começando a redesenhar o nosso mundo. Essa jornada da teoria até a prática foi longa, mas fascinante. Começou lá em 1900, com Max Planck. Ganhou um super impulso em 1924 com o de Broglie. Décadas depois, nos anos 80, começaram a surgir os primeiros algoritmos quânticos. E aí, mais recentemente, gigantes da tecnologia começaram a demonstrar o que chamam de supremacia quântica, provando que essa tecnologia pode, de fato, resolver problemas que antes eram considerados impossíveis. E a primeira grande aplicação, claro, são os computadores quânticos. E não, eles não servem só para rodar um jogo mais rápido. A gente está falando de criar novos medicamentos ao simular moléculas com uma precisão absurda, de desenvolver materiais revolucionários, criar baterias que carregam em segundos e até quebrar as senhas mais seguras que existem hoje. E quando a gente fala em teletransporte quântico, calma, não é o teletransporte de Star Trek, tá? Não vamos teletransportar pessoas, e sim informação. É a capacidade de transferir o estado de uma partícula para outra de forma instantânea. E isso é a base para criar redes de comunicação, que, por princípio físico, são impossíveis de hackear uma internet 100% segura. Na medicina, o impacto promete ser gigantesco. Imagina combinar a velocidade absurda da computação quântica com a inteligência artificial. Isso nos permite simular reações químicas super complexas. O resultado? Acelerar a busca por curas para doenças como Alzheimer e câncer e criar tratamentos totalmente personalizados para o DNA de cada pessoa. E o Brasil como fica nessa história toda? Bom, a gente não está só de espectador, não. O país está participando ativamente dessa corrida tecnológica. Pois é, o Brasil tem centros de excelência, como o CBPF no Rio de Janeiro, e uma rede de pesquisa super forte que conecta universidades de ponta, como o USP, Unicamp e vários outros polos de inovação. Cientistas brasileiros estão na fronteira do conhecimento, contribuindo de verdade para o avanço e para a aplicação dessas tecnologias.
E o mais interessante é ver como essa tecnologia pode resolver desafios que são a cara do Brasil. Por exemplo, pode ser usada para otimizar nossa matriz energética, criando redes elétricas mais inteligentes e painéis solares bem mais eficientes. Na medicina, pode acelerar a descoberta de remédios para doenças tropicais. É a ciência de ponta sendo aplicada para resolver problemas bem reais no nosso país. Bom, tudo isso é fascinante, mas leva a uma pergunta bem prática. Como é que essa revolução toda impacta o futuro da educação e do mercado de trabalho aqui no Brasil? Para quem está na batalha dos estudos, fica a dica. O Enem e os vestibulares já estão cobrando esses temas. Mas sem pânico. O foco não é na matemática pesada, e sim nos conceitos. Se a pessoa entende bem o que é a dualidade onda-partícula, se saca o que é o efeito fotoelétrico, pronto, já está com uma vantagem enorme. E no mercado de trabalho? Uma fronteira inteiramente nova está se abrindo. É bom já ir se preparando para uma demanda cada vez maior por profissões como engenharia de software quântico, ciência de dados quântica, especialista em cibersegurança quântica. Não são só carreiras novas, são as profissões que vão definir a próxima geração. E aqui tem um detalhe muito importante. Não é preciso ser físico para entrar nessa. Uma base sólida em lógica, em matemática e principalmente em programação vai ser a porta de entrada para fazer parte dessa nova economia. A revolução quântica vai precisar de talentos de muitas áreas diferentes. No fim das contas, a mensagem é super inspiradora. A gente está desvendando as regras mais profundas da realidade e, com esse conhecimento, temos a chance de construir um futuro mais saudável, mais sustentável e mais seguro para todo mundo. Isso nos deixa com a pergunta final. Essa revolução toda, ela não é algo para daqui a 50 anos. Ela está acontecendo agora, neste exato momento, em laboratórios e empresas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A grande questão é: estamos nos preparando para fazer parte dessa transformação?